Revolução Inglesa, Americana e o Iluminismo. Compreender a Revolução Inglesa, Americana e o Iluminismo faz necessário entender o contexto dessa história. Sabe-se que foi um momento de conturbação social, no período que corresponde ao século XVII, no cenário europeu, tendo iniciado com a Revolução Puritana em 1640. Os puritanos eram protestantes ingleses e não aprovavam as imposições do rei Carlos I, absolutista, casado com mulher católica, amigo de alguns bispos e prezava pelas ideias católicas, divergindo contra os interesses puritanos que muitas vezes foram perseguidos por católicos e refugiados nas 13 colônias americanas. O estupim se deu quando o rei resolveu aumentar os impostos que estavam muito altos e convocou o parlamento. O grupo não aceitou, propôs uma nova constituição solicitando a participação na tomada de decisões. Contrariando o pedido do parlamento, o rei dissolveu o mesmo, gerando para tanto a Revolução Inglesa. O movimento da Revolução Inglesa encerra-se com a Revolução Gloriosa em 1688. Foi denominada de gloriosa porque não houve mortes, houve a destituição do poder do rei Jaime II, sem que esse reagisse ao golpe, pondo fim à monarquia absolutista, instituindo a que vigora até os dias atuais a monarquia parlamentarista. A Revolução Americana foi um processo que assinalou a independência das 13 colônias do século XVIII, inclusive dos Estados Unidos da América. A Inglaterra estava passando por diversos conflitos naquela época, sendo um deles a Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, que lhe trouxe desgaste financeiro. Havia também um aumento excessivo de imposto nas colônias, trazendo insatisfação a todas elas, e principalmente pelo fato de que a Inglaterra era detentora de todo o poder, e isso fazia com que houvesse uma divergência de interesses. Naquela época, as ideias iluministas estavam sendo disseminadas não apenas na Europa, como também em boa parte do mundo, pregando a igualdade, a liberdade de expressão, a tolerância religiosa e liberdade de imprensa. Surge então a figura de Thomas Jefferson, que na Declaração de Independência versa sobre os direitos dos americanos, que é o direito à vida, a busca pela liberdade e pela felicidade. O feminismo foi um movimento que teve suas raízes fundamentadas nos ideais de liberdade. Quando esse movimento surgiu, toda a sociedade vivia oprimida de alguma forma com um sistema de governo absolutista, onde os direitos basicamente eram inexistentes. A Revolução Americana foi uma guerra pela liberdade, pela emancipação dos direitos inerentes à própria vida. E o Iluminismo sendo considerado um movimento que vem a valorizar o homem em seu intelecto através da razão e disseminação do conhecimento científico. Segundo o autor Silva, o Iluminismo atingiu o continente americano por meio do saber e não ficou limitado apenas à filosofia, mas abrangiu as demais ciências. O Iluminismo abarcou tanto a filosofia quanto as ciências sociais e naturais, a educação, a tecnologia, desde a França até a Itália, a Escócia e mesmo a Polônia e a América do Norte. Os pensadores e escritores de diversas áreas que aderiram a esse movimento de crítica às ideias estabelecidas pelo antigo regime eram chamados comumente de filósofos. Surgiram vários pensadores. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Para ele, todos nascem com o mesmo direito. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. Locke foi um dos criadores do liberalismo na política. Ele condenava o absolutismo e evidenciava a liberdade das pessoas. Voltaire criticava a intolerância religiosa e o abuso de poder. Defendia a liberdade de expressão. A ele foi atribuída a seguinte frase: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las." Montesquieu defendia a ideia que o poder de um povo não poderia estar concentrado nas mãos de uma só pessoa ou de um só grupo. Era simpatizante de uma monarquia moderada. Rousseau destacou-se pela defesa da pequena burguesia e do Estado, tendo alicerce democrático. Poderia conceder um nivelamento jurídico a todos os cidadãos. Kenner, dialogando o capitalismo agrário sem intervenções do Estado. Já Adam Smith
que foi um dos principais representantes das ideias liberalistas econômicas. Conclui-se dizer que tanto a Revolução Inglesa como a Revolução Americana e o Iluminismo são temáticas interligadas, pois as revoluções lutavam contra um governo absolutista totalitário. Buscavam com isso transformações sociais, participação do povo, ideias iluministas que vieram para somar a esses anseios, onde o homem pudesse ter mais liberdade para a vida em sociedade, que esses de fato tornassem cidadãos e pudessem desfrutar dos direitos inerentes à vida, como apresentados na Constituição quando ora os Estados Unidos da América tornará-se independente.